né? Gênero e preconceito, né? Onde que isso se relaciona, né? Como que a gente vê essa questão de gênero hoje, mesmo que sem querer, né? Às vezes gera um mal-estar, e a gente se questionar por que que a gente, né? Por que que tem esse mal-estar? Sim. Né? A gente sabe que a gente é humano e às vezes a gente olha, porque atualmente, né, a sexualidade é fluente, né? Ela é fluida. Não tem mais aquela história, né, que a gente compreendia antigamente, né, do macho e fêmea, ou você nasce homem ou você nasce mulher e pronto. Hoje a gente tem uma compreensão é, mais mais diversificada sobre isso, né? Mais E aí fluida, né? Orgânica. isso, mais fluida, né? E aí as pessoas têm dificuldade de entender isso, e não é fácil mesmo. Né? A gente tem que estar num ambiente que está querendo conhecer isso, está vivenciando agora, está tentando entender e ter uma mente aberta ali sem julgamentos. Aí eu estava falando no comecinho ali, o Manuel entrou aí, né? Falando no começo, Requião, né? Até como uma provocação que às vezes eu faço na live aqui, né? Ideologia de gênero não existe. Sim. Para ficar bem escrito na cabeça das pessoas, ficar sublinhado, né, se elas quiserem anotar aí, né, deixar no imã na geladeira. É importante lembrar disso todo dia, né, até que isso se inscreva na nossa memória, na nossa vivência, né, e a gente tem um julgamento diferente a partir disso. Né? Mas vamos começar. Estou muito feliz porque você está aqui, né? Agora é minha vez de te convocar. Eu não tenho um roteirinho, né? Geralmente eu faço um roteirinho, mas eu saio dos meus roteiros. Né? Estou aí nessa semana de live. E fala um pouco, né, Requião? A gente já se conhece de outras lives, a gente já se conhece de conversa de WhatsApp, de roda de conversa, até ali que eu participei também do teu grupo ali, gostei muito, né? Foi aquela roda de conversa com uma diversidade das masculinidades e foi bem interessante Sim. aquela conversa toda. Mas fala um pouco, né, sobre o seu trabalho, se apresenta de onde você é e como que você vê todo esse movimento de masculinidades que a gente está tentando fazer crescer. Bom, é uma honra estar aqui com você de novo, Franklin, sendo convidado por você, né, nessa sua empreitada aí, essa maratona de lives aí de fim de ano, a corrida maluca antes do Papai Noel. É, tipo isso. Mas é muito bom estar aqui e, cara, esse é um tema que eu gosto muito. E especialmente nesse último ano, eu trabalhei muito forte aí essa questão das masculinidades junto ao grupo de homens do ORH, que surgiu ali no final do ano passado, em setembro do ano passado, quando eu assisti o documentário Silêncio dos Homens, que foi um divisor de águas, assim, digamos. E eu percebi o quanto que eu tinha minhas feridas, eu tenho minhas feridas, quanto que eu preciso olhar para elas, trazer consciência para elas. E eu percebi também o quanto que os homens que estavam à minha volta não falavam sobre isso. E aí, cara, tentando buscar um trabalho que me desse propósito, né? Eu trabalho na iniciativa privada, eu sou gestor numa empresa de bens de consumo e vivo naquela loucura, né, do dia a dia, na pegada. E eu sempre trabalhei pelas pessoas e para as pessoas. Então, eu sou um líder, gestor de equipe, então eu gosto de desafios com pessoas, gosto de trabalhar em equipe, desenvolver pessoas. E eu ouvia muito feedback nesse sentido. Ouvia muito feedback de que, poxa, você fala bem, você tem uma capacidade de se comunicar assertivamente, você tem uma experiência muito grande nesse mundo corporativo. Quando que você vai colocar isso para o mundo? E eu comecei a buscar, né, já num âmbito até inconsciente, o que eu poderia trabalhar com isso, como eu poderia usar isso de uma maneira mais intencional. E, cara, o gatilho foi o Silêncio dos Homens, que trouxe esse insight para mim. E a partir dali eu fundei, junto com alguns amigos da escola do meu filho, Samuel, que tem 7 anos, fundamos o ORH, começamos uma jornada juntos. E aí veio a pandemia, a gente jogou pro mundo virtual. E aí, a partir desse mundo virtual, as barreiras, né, as fronteiras foram quebradas. Sim. E, cara, gente da Bahia, de Recife, Salvador, de Minas, BH, interior de Minas, Rio de Janeiro, cara, aí tomou a proporção que o Hora H tá tomando. Sim, sim. E aí, nessa jornada, encontrei muitos homens que eu quero bem. Você, o Manuel,
o Fernando do HQS, o Ed Costa da Rede Brasil de Masculinidades, o Gilson Maia, um querido, querido. O Renato Morelli, o Rê Morelli do Papo de Machona, o Homem Sem Tabu, Thiago Oliveira, cara, o João Oliveira do João Masculinidades Terapias, cara, encontrei gente do bem, Lucas Amaral. Aí fui me aprofundando em cursos, em leituras, em livros, e agora eu tenho uma intenção de levar isso para dentro das empresas, né? Então, eu já tive a oportunidade de conversar na empresa que eu trabalho, uma honra falar com o pessoal de lá, abrir uma roda de conversa mista de homens e mulheres falando sobre o que é ser homem, qual é essa nova masculinidade, ou quais são as novas masculinidades, né? É importante marcar o plural, justamente pelo que você falou no começo, né? De hoje existem N maneiras que a gente pode expressar a nossa masculinidade. Então, isso tem sido muito bom nessa minha autodescoberta e, por consequência, refletir isso para o mundo. E como eu tenho visto esse movimento, cara, é um movimento, eu vejo que é aquele movimento que está acontecendo tarde, né? As mulheres estão aí à frente do movimento feminista, Sim. Independente da sua vertente, mais radical, menos radical, mas não importa, a luta é a mesma. Elas estão aí pelo menos há 60 anos, né? 70 anos. E nós homens despertamos há 10 anos, se for ver, 15 anos no máximo. Então eu vejo que é um movimento que ainda está engatinhando, ainda está tateando qual é o nosso papel diante até desse movimento feminista. Mas eu vejo que são movimentos complementares, que buscam a igualdade dos gêneros, né? Independente do gênero, a gente busca olhar para o ser humano, independente de ser homem, mulher trans, homoafetivo, não binário, o que quer que seja, somos seres humanos em busca da felicidade. Então eu vejo como um movimento muito bonito, de muita oportunidade de unificar esses movimentos. O Manuel falou aqui, ó, ganhou tração em 2001, então 2001 Sim. foi já tem um tempinho, né? Então já tem por aqui. Já vai fazer 20 anos, já passou da maioridade já passou da maioridade penal. Então, eu acho que a gente pode ainda amplificar isso, né? Entrando em mais âmbitos das políticas públicas, das políticas de empresas privadas, para realmente fazer com que esse movimento tenha uma vertente de mudar o status quo da masculinidade atual. E você, o que você pensa disso? Eu estou engatinhando agora, né? Mas eu trabalho mais ali no âmbito, né, inicialmente do consultório. Né? Então, a gente pega todas essas questões até da reversibilidade de gênero. Né? Uma mãe que leva o filho ali porque ele está se descobrindo numa outra orientação. Né? Até é importante falar isso, que não é opção sexual, né? Orientação sexual. Né? E a gente também desconstruindo essas coisas, né? Que até para a gente falar numa live sobre isso, né? A gente precisa desmistificar esses construtos, né? A gente fala ali que você falou, né? Várias formas de expressão de sexualidade, né? A gente sai desse modo binário. Né? Então, até para a gente conversar sobre isso, a gente não enxerga mais o mundo hoje desse jeito. Né? É homem, é mulher e pronto. Né? As pessoas ainda têm esse discurso forte. Né? Mas, ao meu ver, é o quê? É falta de informação. Né? E essa falta de informação, né? Também uma falta de abertura para informar-se é que gera ali, né, o que a gente vai tentar responder nessa live. Né? Gênero e preconceito. Por que a gente ainda, né, julga o outro pela orientação sexual? Né? Porque quando passa uma mulher trans ou um homem trans, e até a gente escorrega às vezes, né, na live ali conversando, na roda de conversa, falando a mulher trans ou homem trans, e a gente se confunde um pouco, né? Mas eu sempre falo que não é por mal, a gente está aprendendo tudo isso. Né? E essa falta de informação faz com que as pessoas, né, tenham preconceito, né, tenham um estereótipo, né, ali, né, um julgamento, né, acerca do que não se conhece, né, uma forma ali de até patologizar a vida dessas pessoas, que é o que causa angústia.
né, dessa população LGBTI, né, LGBT, e chega nos consultórios, né, não chega para mudar o gênero, chega porque está sofrendo, né, Sim. sofre o preconceito, né, sofre ali, por exemplo, dentro de uma empresa que não arruma emprego, né, sofre o preconceito das minorias que vai para um âmbito educacional e é excluído de certa forma, né? Então a gente passa a pensar sobre tudo isso, como eu venho engateando, mas de questão ali de consultório, né, de terapia, terapia cognitivo-sexual, também aborda essas questões, né? E a Uhum. gente vai aprendendo tudo isso, né? Mas de onde vem, né, Felipe, quando a gente fala, né, por que que a gente ainda vê as coisas dessa forma, né? Eu acho que muito vem de uma influência da Igreja Católica, né, lá do passado, né, que tinha tudo como pecado, né, tudo visto como imoral, né, tudo visto como doença, né, tudo visto como algo que é fora dos costumes, né, tudo que é visto ali algo como que seria do demônio. A gente pegar século XXI até hoje, se a gente pega a Universal, se a gente pega os pastores, né, se a gente pega um cabra ali que faz live de vez em quando, que o Manuel adora ele, né, eu já te marquei lá algumas vezes, aquele cara ali é um desses. Né, e o cara arrasta multidões, tu vê a live do cara, 10 mil pessoas, né, escutando, né, aquelas baboseiras, que está Uhum. totalmente fora de contexto, né? Quer dizer, aquelas pessoas que estão ali na igreja, né, e sofrem essa influência ali da igreja, claro que não é uma generalização, né? Nem toda igreja é assim, né? Nem todo pastor se comporta dessa forma, né? Ou transmite o conhecimento, né, preconceituoso, né, e todo baseado em estereótipo dessa forma, mas uma grande maioria é, né? Até para a gente também não falar de que não pode se generalizar, generalizando, né? E a coisa ali da masculinidade que a gente sempre toca, né? Que o sexo é o quê? O sexo é construído a partir da noção do pênis, né? A partir da noção do falo, né? A partir da noção que o sexo masculino é o superior e o que não é baseado no masculino é inferior, né? E de lá para cá, né, todo esse contexto histórico influenciam, né, e transmite de geração para geração, né, todo um conjunto de mitos e crenças sexuais, tanto que todo mundo vive no século XXI hoje. Se a gente parar para perguntar aqui e perguntar para cada um que está nessa live, o que é sexo para você? O que é sexualidade ideal para você? Provavelmente cada um vai responder de alguma forma. Sim. É muito Até no consultório, a gente precisa, né, até trabalhar como a gente pensa sobre isso, até para fazer uma intervenção melhor, para acolher um paciente. Né? Como que eu penso o sexo? Eu também tenho umas crenças a respeito disso, mas a gente, enquanto profissional, procura se abrir um pouco mais. Né? E sobre essa onda da roda de conversa, a gente vai tentando fazer essa onda aí, junto com o Cabra Macho, junto com o Ed aqui também no movimento mais organizado, né? E vem dessa influência da igreja, né? Dessa coisa do pecado. O que você acha disso? Né? Pegando um gancho. E a gente tem que pensar, né, também abrir uma frente de pensamento que as relações entre homens, entre os seres humanos, elas sempre foram pautadas no poder, né, numa hierarquização dessas Sim. relações, de forma que o homem branco, cis, heterossexual, ele ocupa o topo dessa pirâmide de Uhum. privilégios. E aí, dessa forma, você tem todos os cruzamentos possíveis. Então, se Sim. o homem branco cis hétero está no topo dessa cadeia, o homem cis negro, ele é subjugado, ele não tem direito a esse poder que tem esse homem branco Sim. cis hétero. E assim a Sim. cadeia vai embaixo, vai até a mulher negra, periférica, homossexual, gorda, que está na base dessa pirâmide. Então, infelizmente, Sim. isso é uma relação que está incutida na gente, né? A gente aprende isso de uma maneira muito sutil, muitas vezes, né? Através Sim. de Sim. propagandas da televisão, através de novelas que atingem as massas. Então, você sempre vai ver o homem, os homens brancos, né? Os homens enquanto comunidade, homens e mulheres brancos, patrões, e as mulheres negras, os homossexuais com papéis subalternos, né? Com papéis Sim. subalternizados. Então isso tem reflexo
nessa questão da genereidade, né? Da questão sexual. Então, Uhum. se Sim, alguém performa uma masculinidade ou uma sexualidade não normativa, diferente. que Uhum. seja binária, ou homem ou mulher, Uhum. cis, é subalternizado por essa relação de Sim. poder. E aí o questionamento, né? A Uma pergunta. relação heteronormativa até, né? Que é o Isso, padrão da sociedade, né? Vê exatamente. tudo através dessa lente, né? Como se a gente tivesse um óculos e enxergasse Isso. heteronormativo, né? O que Porque sai quando daquilo, a gente faz um julgamento prévio, né? isso remonta ao tempo das cruzadas, realmente, a eugenia, né? De você idealizar o homem, né? A figura do homem como sendo o homem branco hétero, né? Que teve Sim, toda essa construção em cima desse mito do eurocentrismo. A partir dessa consciência, tudo que difere dessa imagem, dessa norma, é classificado como o outro. Então, o outro só existe porque alguém definiu que há uma norma. E aí sim, surge todos os tipos de preconceitos e violências que nós presenciamos hoje em sim, dia. sim. E aí, O Ed colocou aqui, né? Viva os desviantes, né? Viva todos os desviantes, sim, né? sim. E o Simon Psia, não sei se é Simon ou Simon, Isso, Simon, ele falou agora ali, que é ele falou Simon, as relações brasileiro. heteronormativas até mesmo dentro das relações homossexuais. Sim, sim, perfeito. É pra você ver que é uma coisa cultural, né? Que mesmo quando, né, o cabra se abre para uma relação, para uma orientação de gênero diferente, ainda tem esse resquício ali. Né? Porque você é Sim, tão impregnado culturalmente, aparece também no consultório. Né? Ah, não, gay, por exemplo, como que eu lembro agora de uma fala de um paciente, eles são, esqueci o nome agora, né? Agora me perdeu a palavra, né? Eles são, esqueci, como se fosse assim, não é aquela pessoa certinha, né? Tipo assim, é da putaria, né? Todo gay é sim, da putaria, a fala do paciente. Né? Todo gay é assim e pronto. Então, é um paciente também homossexual, mas que tem essa fala, né? De julgamento, né? E ali ele falava de um comportamento coletivo, né? Que todo gay se comporta dessa forma, né? Eu não posso ter uma relação, por exemplo, como que ele fala, eu não posso ter essa relação monogâmica, né? Porque todos eles gostam de putaria. sim. Né? Você acaba Então, se é enquadrando numa algo. caixa Sim, da sim, homossexualidade, né? né? E uma fala que me despertou bastante, até para minha autorrevisão enquanto homem hétero cis, branco, foi do Renato Morelli, lá no Papo de Machona. Ele tem um post que fala. E eu convidei ele para uma roda de conversa para falar exatamente sobre isso há 4 meses Uhum, atrás. Ele falou: de sim, tanto me chamarem de gay e bicha, eu esqueci que eu também sou homem. Então, ou uhum, seja, a perfeito. relação e eu performava muito essa questão, né? Ah, Sim, fulano é homem, cicrana é mulher e Beltrano. Ah, Beltrano é gay. Não, mas calma. sim, Ele é homem, uhum, né? Biologicamente ele é homem e afetivamente pode ser gay, ele é homoafetivo. sim, Mas sim, isso não sim, isenta o fator biológico e de cisgenereidade, por exemplo, né? sim, sim, Ele não é transgênero, então ele é cisgênero. Então ele tem a questão da biologia presente no corpo dele. E aí, muitas vezes, o homossexual também ele fica longe dessa questão, porque a gente, né, nós homens héteros cis, a gente não enquadra a mulher gay ou o homem gay como homens ou mulheres, né? Então, sim, e sim. fica uma relação. O Flávio que está aqui, eu chupinhei uma frase dele numa roda de conversa que é menos sexualização e mais afeto das nossas relações. Uhum, Então a gente sim, precisa parar de falar com o outro com a lente da sexualidade, se importando sim, com a perfeito. sexualidade dela. Essa para mim, é a chave, é a virada de chave que muitos homens precisamos Sim, virar. sim. E o Ed falando aqui, o Aí a não gente, binarismo isso. Ele precisa está ser participando lembrado. bastante, eu estou acompanhando tudo ao mesmo tempo, já colocou várias frases aqui. O não binarismo precisa ser lembrado, né? A gente está lembrando disso, até quando a gente fala assim, né? Ideologia de gênero não existe. Sim, Né? O que as pessoas, né? Isso aí é um tema fervente atualmente,
né, que fizeram as pessoas até eleger presidente, né? Não foi por questão econômica que o cara ia melhorar a vida de ninguém. Tanto que estava aqui, né, a minha cartilha gay, que eu tirei daqui hoje, botei agora o livro daqui do Adriano Beiras, né, Uhum. Homens contra a Violência Doméstica contra Mulheres. Né, e estava a minha cartilha aqui, né, que o Cabra mostrou no Jornal Nacional, né, e todo mundo foi naquela onda. Né? Então, a ideologia de gênero, praticamente quando ferveu esse assunto no país, é tipo assim, né, vamos transformar a gente gay, como se fosse opção. Né? A própria homofobia nisso aí tudo. Né? Que medo é esse? Né? Quer dizer, se implantarem uma lei, né, que as pessoas tenham que mudar, né, tenham que mudar aqui entre aspas, né, de gênero, será que todas elas vão mudar? Né? Então não é uma opção, né? É uma orientação. A pessoa nasceu assim, se desenvolveu assim e se relaciona assim com o outro. Né? Até para a gente falar do não binarismo, quando a gente entrar numa conversa dessa, né, a gente tem que ter em mente que a gente tem que lembrar vários fatores quando a gente fala de sexualidade, né, da relação do sexo, da relação com o outro. Sexualidade, na verdade, é a relação com o outro, né? A forma como a gente age com o outro, a forma como a gente direciona nosso afeto por o outro. Né? Então, Sim, a gente tem que lembrar perfeito. que tem o sexo biológico, né? O ser macho, fêmea, ou intersexual, né? Orientação sexual, né? Que é ter atração, né, por pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo biológico, né? Ser heterossexual, bissexual ou homossexual. Né? A identidade de gênero também, ser homem ou mulher. Né? E o papel de gênero, né? Que se comportar de forma feminina, masculina ou andrógena. A gente tem Sim, que ter em mente, né, esses 4 fatores quando a gente entrar numa conversa dessa. sim, Até para não perfeito. passar vergonha, porque hoje eu acho que o paradigma é esse. Quanto mais a gente passa vergonha, parece que é admirado. Né? E aqui até a coisa do papel de gênero, quando a gente fala de se comportar de forma feminina e masculina, que às vezes passa a bater de novo e as pessoas leem como homem ou mulher. Né? A gente está falando de construção social. Né? Então, se comportar de forma feminina ou masculina, né? E ali é um conjunto De de expectativas, né, sociais para com expectativas aquele gênero. sociais, né? Que o outro espera da gente, né? Se a gente colocar ali, trazendo para o eu, né? Ou o que a gente Sim. espera do outro. Né? E é E esse, isso que pa- gera, né? O que a gente está tentando responder. Né? e esse Preconceito, né? Estereótipo. total. E esse papel ele é mutante, né? Não existe uma única. Você não pode afirmar que esse papel é hoje e vai Sim, permanecer para sempre, né? Você tem sim, mudanças conforme perfeito. você vai descobrindo, Sim, conforme o ser humano vai tomando consciência, vai abrindo esses horizontes. Esse papel social, esse papel de orientação, ou de papel de gênero, ele vai se acomodando, ele vai sim. se acomodando para abraçar essas novas orientações, né? Expressões de gênero seria mais adequado do que falar em papel. É expressões, Sim, são, expressões. tem a Valesca Zanello, ela fala sobre tecnologias de gênero, que são subterfúgios que cada pessoa que performa o seu gênero utiliza para reforçar o gênero que ocupa, cuja orientação é a sua. Então, você tem aí as tecnologias de gênero no âmbito dos brinquedos, né, dos Uhum, aplicativos de sim. celular, e por aí afora. Mas eu ainda não me entra na cabeça, sabe? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu converso, essa questão da violência para com a pessoa que tem uma orientação diferente da heteronormativa, sabe? Sim, Não me entra, como se a gente ainda vivesse naquela escala dos privilégios e a gente não consegue sair, como na corrida dos ratos, sabe? Aquele ratinho que está o sim, tempo todo sim. correndo, mas não consegue acordar que é só ele dar um passo para o lado que ele sai dessa loucura, dessa corrida insana. É aquela coisa de não se abrir para o mundo, né? Ficar naquele conceito lá de trás ainda. Uhum. Macho, fêmea, e o que é diferente ali do papel masculino, né? De maneira geral, né? As pessoas olham ali como inferior, né? O Ed colocando aqui, né? A alteridade ameaça os lugares de poder. Pois é, né? E aí viva as resistências, né? E é pelas resistências que a gente consegue hoje, por exemplo, né? Perceber todo esse movimento de minorias. Né? Se não Sim, fosse uma pessoa ali que era oprimida o tempo todo, né? Humilhada, né? E não consegue arrumar emprego,
né, e não consegue se colocar socialmente, essa pessoa, se ficasse quieta para sempre, né, de repente a gente nem veria todo esse Sim. movimento. Mas sempre tem um que nos suporta, né, e dá até a vida por isso, né, em nome do movimento. O Igor Eu, está falando, né, a sociedade é muito pesada sobre esse assunto, mesmo sendo todos iguais. sim. Né? Não, É aquele o ódio direcionado, né, pelo que a gente não conhece, pelo diferente. É, quando eu falo, sim. até eu falo, eu sempre boto meu exemplo ali, dessa coisa que se a gente não passa a conhecer, né, a gente não tem nem capacidade de fazer um julgamento, né, dentro da razão. Né? Então a gente tem que estar aberto também para o mundo, para se conhecer. O próprio grupo, né, que o Ed organiza, né, e os homens que entraram nele para discutir sobre isso, são pessoas que querem, de algum modo, né, transformar o mundo, né, que tem um sonho, né, que acredita que tudo pode mudar, né, que acredita que a gente pode ali, transformar a dor desse outro homem, né, trazer para o nosso mundo e conversar sobre tudo isso. Né? Sim, Mas a pessoa tem que querer, né? É como que o Manuel fala, né? A gente abraça o cara, a gente acolhe, né? Ele escolhe se fica ou se vai embora. sim, Né? Se ele for embora, a perfeito. gente não pode fazer mais nada por ele. Né? É isso, o movimento é de dentro para fora, não pode ser. Nunca é de dentro, de fora para dentro, né? Você pode até ver o movimento. Eu li um livro recentemente e fiz uma jornada terapêutica com os homens essenciais, que é Sob a Uhum. Sombra de Saturno, Sim, de um não cheguei a analista ver. junguiano, isso, do James Hollis, muito bom por sinal. E ali nos finalmentes do livro ele fala que o movimento dos homens é muito importante, os grupos de homens têm um papel fundamental, mas se não houver um desejo interno de cada homem olhar para os seus medos, para os seus traumas, para os seus complexos e não trabalhar isso, não há grupo de homem que resolva esse problema. Sim, Então sim. é um movimento individual que passa, que atravessa para o coletivo. E o Ed colocou aqui, o desejo é fundamental. Eu acho que mais do que desejo, Sim. Ed, o que nos falta é coragem. Essa viagem interior, ela demanda muita coragem. Claro, uma resiliência muito forte, então você tem que querer muito, mas a Querer coragem, tem que para mim, suportar muito, né? Aquele nosso episódio ali, né? O nosso tem que suportar muito, que até tem, você às vezes perde a estribeira, né? E acaba reproduzindo, né? O papel né, da masculinidade que a gente vem tentando combater. como se Né? você Então a gente tivesse sempre uma brinca alma ali, ligada ali, né? né? Sim, a gente sempre brinca, pô, o Manel, né, ele tem um estilo diferente ali do Cabra Macho, o Felipe é mais CNV, comunicação não violenta, eu às vezes provoco, mas, né, às vezes, se a gente não segura a onda, né, a gente acaba reforçando isso, mas vocês não são os caras, né? Então até é importante, sempre quando a gente abrir uma roda de conversa dessa, a gente dizer que está aprendendo junto com todos eles, né, que a gente não parou de aprender sobre isso. Não, Né? Então se a gente tem pega um uma... amigo, tem um amigo que está querendo abrir um grupo de pais na Baixada Santista. E aí eu tô fazendo, né? A gente tá fazendo um trabalho juntos. E aí ele falou, é, pô, Requião, amanhã eu tô lá no Hora H, amanhã tem uma roda de conversa, né? A última do ano. Amanhã eu me inscrevi, mas cara, eu tô querendo fazer um movimento aqui com os meus amigos, aqui na Baixada Santista. Não leva a mal, não. Eu vou, não me olha como um espião. Eu quero, Uhum, ele falando, né? Eu quero estar lá para aprender, para ver como é. Eu falei, cara, uhum, pode parar. Eu quero mais é que esteja cheio de espiões lá, porque quanto mais uhum. gente chegar, mais nós vamos aprender juntos. Não tem essa de Uhum. espião, né? Então, essa troca é muito rica, né? Não tem o grupo do Sim. Requião, o grupo de não sei quem, o grupo do Franklin. Cara, é o grupo. Eu até falei para ele, falei, cara, inclusive, se você quiser trazer os homens para cá, para a gente poder somar diversidade, Uhum. somar Sim. pensamentos diferentes, é uma alegria. Eu falei, cara, o Hora H está a serviço, o Hora H está a serviço do mundo. Uhum. Então, foi engraçado. Ele usou essa palavra espião como se tivesse. É exatamente o que eu falei, Ed. Espia, O Ed que cara, espia, vem depois e depois a integra. gente É junta, porque... faz uma roda só, cara. Quanto mais homem, Sim, melhor. sim. O primeiro que eu participei até foi o do Fausto Neto, né? Que vai estar aqui amanhã comigo. Nossa, Eu tava do lugar que ali... escuta, né?
Isso, né? Ele tem um trabalho muito bonito, né? Eu vejo ali as fotos ali, eu assim, caraca, que maneiro, né? Presencial ali. Na biblioteca, E eu né? tava Lindo. ali, isso, né? Muito lindo, né? Bota ali uma roda, né? O slide, pô, fica bonitão, Nossa, né? não E eu vejo a tava hora ali de... já espiando, né? Conversei com ele ali pelo Instagram. Ah, vou te dar o link e você entra, assim, vou ver lá que negócio é esse. Mas eu já tinha aquele desejo ali, né? A partir da minha própria história, para criar o Terapia Coisa de Homem. Terapia Coisa de Homem já estava ali, né? Pela minha questão de ser psicólogo, né? Pelas questões que eu também passei da minha vida, pelas questões que eu precisei desconstruir e continuo desconstruindo. A Cláudia, que eu diga, que ela está aqui assistindo a gente, às vezes precisa me dar um puxão de orelha, que é aquela coisa, né? A gente nem se percebe, vai no automático. Daqui a pouco a Uhum. gente está ali, né? Noiando masculinidade tóxica, né? E Sim. eu agradeço até por ela. Às vezes ela puxar minha orelha, né? Mas a gente vai aprendendo junto. Então, participei do grupo do Fausto, eu fiquei assim, nossa, que maneiro isso aqui. Né? E os caras ali colocam as questões dele. O grupo do Fausto, na época, estava bem diversificado também, com bastante participantes. Eu acho que ele conseguia ali, na época, 20 e poucos. Né? E eu fiquei ali, ele me chamou como convidado especial. Eu fiquei, tipo, uma semana tremendo, né? Porque, é igual eu falei lá com o Cabra Mais, cara, te contar um segredão aqui. Eu demorei a formar porque eu demorei a apresentar minha monografia, cara, por vergonha, né? E agora tô sem vergonha nas lives. E eu entrei entrei na roda de conversa do Fausto, assim, caraca, cara, ele colocou como participante especial, cara, não sei nada disso, né? Abriu terapia coisa de homem aqui, e eu falo mais de psicologia do que de masculinidade. Então aí fui entrando nesse círculo, né? Fui conhecendo ali, aí depois conheci o Manuel, depois conheci você, conheci o Ed também, hoje até entrar na rede de masculinidades um tempo atrás, mas não estava aguentando a pressão de tanto grupo de WhatsApp, né, de tanta coisa para fazer, de tanta coisa mudando na vida, né? Aí pedi acolhimento a ele de novo, né? Me abraça de novo, Ed. Agora estou preparado para enfrentar isso aí, né? E aí a gente entrou. Mas o quê? Essa construção, essa troca, né? O própria roda de conversa que você fez ali, a última que eu participei, eu achei muito, muito bacana, né? A gente está Sim. falando aqui de gênero, né? Até o caso ali, né, do homem trans que faz um movimento inverso, né? E é muito doido isso, né? Que tem que deixar de expressar de certa forma o afeto, né, num primeiro momento, para ser aceito como homem. Sim, Né? Porque, essa tipo, fala né, me marcou muito, né? Nossa, sim, cara. eu fiquei prestando atenção nisso. A Né? fala Até você dele, me chamou atenção ali que eu falei, né? Aí você não, assim, mas a gente escorrega sem querer, é isso aí. Né? É sim, uma coisa que você tem que estar aberto, tem que estar revisitando, né? Tem que estar ali querendo aprender, tem que estar até em contato, sim. né? Acho que É o pelo mais, contato, né, que se produz a subjetividade, né? É pela fala e pela troca da fala que se produz subjetividade e conhecimento acerca desse mundo novo que a gente está tentando construir. exatamente, exato. A gente tá aberto. E aí teve uma fala aqui também de uma pessoa que falou, quem que foi aqui? O Igor aqui, o Igor Dias da Costa. O querer ser tratado é fundamental, até porque o tratamento que vai te dar um suporte para lidar, para a gente lidar uns com os outros. E um outro, a Psi Clarice Alonso, deve ser da turma aí de Psis, ela está perguntando, quero encontrar Isso. homens com esse nível de conhecimento. A gente está engatinhando. Onde está esse É, grupo? Esse grupo a está gente está aqui, Clarice. engatinhando. Está aqui, ó, o Ed está aqui, eu, o Franklin, Cabra macho, Manuel está Manuel. aqui, Manuel Pinto. Então, assim, tá, você tá entre nós aqui. E tem uma outra fala muito importante que foi da. Cadê? De trabalhar as sombras. Cadê? Aqui, ó, a Clarice de novo. Precisamos elaborar nossas sombras. E, Uhum. e essa não é sobre você cancelar a sua sombra, né? É você aceitar a sua sombra, porque nós somos luz e sombra. Sim, E eu tendo consciência da minha sombra e eu ter coragem de olhar de frente para ela, eu vou poder desmistificá-la, eu vou poder ressignificá-la. Então, né, a gente tem ali alguns mitos do machismo sim, e um grande mito de machismo, do machismo, é o fato de você negar o feminino. Então, você sim, nega, repele tudo aquilo que é feminino, mata, violenta esse feminino, expressão do feminino. Então, e isso não é só machismo dentro dos homens sim. héteros cis, né? Dentro da comunidade Sim. LGBTQIAP+, como a gente falou,
você tem essa hierarquização também. E o homem gay efeminado, ele na escala de poder, ele está abaixo do homem gay que não é Sim, efeminado, que performa, ele tem sim, uma passabilidade maior do que o outro, o homem gay. Então, quando a gente aprende, poxa, qual é o meu complexo com o feminino? Que vai estar na origem lá, na sua criança interior, na sua infância, na forma como você viu uhum, seu pai performando a sim, masculinidade sim, dele, as relações que nós tivemos com os nossos pais, com nossas mães, sim, isso vai forjando o nosso olhar para o feminino e para o sim, masculino. Então é sim. O isso. Ed colocou aqui. Sem olhar a sombra, não vemos realmente a luz. É isso, Ed. Então, É, para mim, o grande pulo do gato, entre aspas, é olhar de frente para essa sombra e aceitá-la. E aí, dentro do aceitar, é que nós homens não temos repertório, né? Porque a gente violenta. A sim, nossa, a nossa forma sim. natural, Resolve na pancada. aliás, a forma naturalizada de resolver isso é na violência. Então eu Uhum, reprimo e aí eu vou agredir, eu vou violentar a mulher em casa, eu vou agredir um homossexual na rua, eu não vou aceitar uma transmasculinidade e aí uhum. por aí vai. E esse homem, né, que ele se coloca dessa forma que você colocou agora, né, eu não vou aceitar isso. Ele já se coloca como, né, como ideal de homem, né? Ele que é a referência de homem. Ele que Não dita quem sabendo vive e quem ele que ele morre, não é né? referência, sim, e imaginariamente, né, porque a forma que ele se coloca, é ele que se coloca como referência, mas não tem referência de homem nenhum. Né? Essa parte que de repente ele ainda não sabe, não sabe, né? Se coloca ali numa referência, achando que existe o homem, né, divinizado, né? Mas esse homem não existe, né? E aí que começa a dar ruim, né? A volta, em Eu, volta da vida desse cara. eu brinco, às vezes, quando eu estou conversando com alguém que demonstra, né, uma certa resistência para aceitar masculinidades diversas, eu falo, cara, imagina você lá no World Trade Center quando a torre caiu. Você está lá embaixo dos escombros. E aí vem um bombeiro te salvar. Te importa saber se ele é homem, se ele é mulher, se ele é gay, se ele é trans, se ele Uhum, é não binário, se ele é o que for, se ele é pansexual, se ele é assexuado? Te importa isso? Não sim, importa. perfeito. Importa que ele é a única chance que você tem para permanecer vivo, cara. Então, quando a gente olha um para o outro aqui, nós somos espelhos um do outro. Então, você e os outros seres humanos são a única forma que eu posso perceber a minha humanidade. Sim, sim. E se a gente pega, né, esse exemplo que você colocou, eu pensei aqui no suicídio, né, dessa forma de aceitar, né, dessa forma de chegar no extremo ali. Eu estou pensando sobre esse exemplo que você deu, vai ter situação que nem assim, né, a coisa é tão homofóbica, né, é tão assim aversiva para esse homem que nem assim ele vai aceitar essa ajuda, Ele vai né? É falar que quando a prefere gente vê os morrer. casos, sim, né, ele prefere escolher a bolsa, né, escolhe a vida ou escolhe a bolsa, né? Eu escolho a bolsa sem fundo, né? A coisa é tão assim estrutural, né? É tão é, enraigada, né? No corpo desse homem, na inscrição, né? Da psique desse homem, né? Que por que a gente tem essas altas taxas de suicídio, né? Essa coisa do próprio pedir ajuda, né? Essa coisa de eu não vou pedir ajuda porque eu sou fraco, né? Eu não vou demonstrar que eu tenho sentimento, né? Eu não vou demonstrar minha vulnerabilidade, eu não peço ajuda, né? E aí os índices crescem, né? Os homens se matam 4 vezes mais do que as mulheres. Aí você deu esse exemplo do bombeiro, né? Automaticamente me veio essa história na cabeça, né? Eu não quero ajuda, Eu não né? quero Se eu ajuda. se ajudar, se eu Mas aí tiver a essa gente. ajuda, eu já não sou homem, né? E aí eu penso numa questão do homem, até com uma questão bem colada ali com a personalidade desse cara, né? O que que eu Uhum. faço com essa personalidade, mesmo dando certo lá na frente? O que que eu faço para desconstruir tudo isso? Então também é um processo doloroso, que Sim. precisa do desejo, que precisa a vontade, que precisa também que o ambiente à volta desse cara tenha oportunidade também para ele se expressar de uma forma diferente, porque também a gente fala tanto, né? E todo mundo, de certa forma, reivindica pela mudança desse homem, mas será que também na prática, né, a gente está disponibilizando, né, a gente está criando, né, espaço dessa construção
de novas masculinidades, né? Igual você falou, eu quero levar isso para a empresa. Eu acho que um dos caminhos é esse, né? Levar para as instituições, né? E Uhum. aí ter o peito mesmo, né? Botar a cara para bater, de repente vai ser chamado de Zé Palestrinha, vai vir um cara que vai fazer uma piada e lá vem o Requião agora quer ficar ensinando a gente a ser homem, né? E toda live eu falo isso, a gente não está ensinando ninguém a ser homem. Sim. A gente não está aqui como referência de ser homem, né? A Clarice Alonso, ela colocou uma pergunta aqui. Como saber fazer essa divisão enquanto se vivencia tudo isso em um relacionamento? O que fazer, tipo, na prática? Fala um pouco mais sobre isso, Clarice. Qual que é a sua, qual é a questão? Como fazer o quê? Como É. fazer essa divisão? Qual divisão? Eu não entendi a pergunta. Tenta deixar um pouco mais claro para a gente. Até esse lance que você falou, né, de pedir ajuda, e o Ed reforçou aqui, terapia é coisa de homem, terapia é coisa de Uhum. homem, terapia é E de muito quem coisa de quiser. homem, né? E Às vezes eu falo isso, as pessoas interpretam errado, né? Pô, esse cara tá falando que terapia de coisa de homem, tá explicando, mas na verdade é porque tá no Instagram, né? O terapia é coisa de homem, uma interrogação, né? Para esse cara chegar e se questionar, né? O que não é só o terapia é coisa de homem, quando a gente fala da terapia, né? É tudo sobre o que tá na vida desse cara, sim, né? Quando fala na terapia, a gente fala de uma mudança, então terapia é coisa de homem, interrogação, né? O que é coisa de homem nisso tudo, né? E aí tem tudo a ver com o debate que a gente está fazendo hoje, tentando ali responder as questões do gênero, do preconceito, dessa questão da sexualidade fluida, sim. né? Tudo isso está nessa pergunta. Terapia é coisa de homem, né? O que é coisa de homem? Né? Qual comportamento é coisa de homem? E o Né? que é ser Eu, homem, eu né? falo, sim, né? A pergunta, né? Que é mais difícil. O pessoal falou ali no grupo ali, né? Que eu mandei essa pergunta e, pô, Ah, essa é a pergunta mais difícil de responder. aqui, ó, a Clarice respondeu aqui, ó. A questão é você saber como sinalizar ao homem em uma situação machista. Essa é uma pergunta muito importante, Clarice. Eu fiz uma vez uma roda de conversa entre homens e mulheres dentro de um grupo de comunicação não violenta. E o grupo tinha 15 pessoas, tinham 7 homens e 8 mulheres. E para mim, funciona muito a estratégia da comunicação não violenta. E você também, aí uma dica, enquanto homem, é da gente buscar não acusar, não apontar para a pessoa, porque somos todos machistas, né? Acho que essa é até uma campanha do que está no Papo Instagram de homem, também, né? que está lá no não é do Papo de Homem, é Não. do eu em Desconstrução. É um perfil muito legal também. Uhum. E somos todos machistas. Então, a partir desse momento, tá, todo mundo é machista, mas ninguém gosta de ser lembrado disso. Ninguém Sim, gosta de ser perfeito. apontado, ser acusado. Então, não é agradável isso. Isso representa um julgamento. Então, se você julgar a pessoa, você perde a pessoa. O legal é usar a situação. Então, é falar sobre a situação. Olha, naquele momento, naquela fala, naquela situação, você performou uma fala machista. O comentário que você fez foi machista. O pedido que você me fez foi machista. Vou dar um exemplo meu aqui de casa. Minha esposa está ouvindo, não tem problema, ela até deve estar aqui na live. Mas às terças-feiras o Hora H rolava, livre, leve e solto, em Vinhedo, me reunindo com a galera, com hora para começar, sem hora para acabar. Então tinha terças-feiras que eu chegava em casa às 11 horas da noite, 11h30 da noite. Teve uma vez que o papo fluiu e fomos até quase meia-noite e meia. E Acontece. no dia seguinte, a Laís, minha esposa, tinha uma aula de tecido, de pilates, não sei, acho que era pilates. E aí ela ficou, e ela estava indo embora, estava saindo de casa, eu cheguei do trabalho, ela estava saindo, e aí ela falou, eu vou pro pilates e aí eu perguntei, né, achando que era uma pergunta inocente. Que horas que você volta? Aí vem o primeiro ato machista, né? Necessidade de controle. Por que eu preciso saber que horas que ela volta? Qual é a minha insegurança? Qual é a segurança que existe em mim que faz com que... Uma coisa é falar, olha, me avisa a hora que você estiver voltando, vou preparar uma janta, para eu não ficar preocupado, enfim, pode ter N desculpas. Mas qual que era a minha intenção? E aí eu falei, olha, não volta tarde hoje.
Por quê? Porque eu queria um tempo com ela, queria ficar com a minha esposa, queria namorar, queria ver um Netflix. E aí ela saiu, acho que ela engoliu seco nesse momento, e ela me ligou do caminho para falar. E aí tô falando para Clarice aqui. Ela me falou, olha, Fê, não gostei do jeito como você falou, porque aquela frase foi uma frase machista. Você pode sair às terças-feiras sem horário para voltar. E por que quando eu preciso sair, quando eu quero sair, eu tenho que ter um horário para voltar? Então, assim, eu fiquei pé da vida, eu fiquei totalmente É a desnorteado, nossa reação, fiquei né? bufando, eu fiquei muito pé, mas eu engoli seco, trabalhei isso dentro de mim e falei, não, ela tem razão. É justo que ela tenha um momento para ela, com as amigas dela, e que eu não preciso participar, não preciso nem saber. Eu fiquei pé da vida com ela, em princípio. Mas depois, a hora que eu trabalhei a raiva em mim, eu percebi que eu estava com raiva da minha reação diante da resposta dela. Entendeu? Então, quando ela falou do direito dela de sair sem hora para voltar, que é um direito justo, válido, eu, em mim, percebi que eu estava sendo machista. E aí isso me deu raiva. E Sim, a raiva, ela diz respeito sobre como nós nos sentimos. Eu não posso ter raiva do Franklin. Eu posso ter raiva de como eu me sinto em relação a uma fala, a uma atitude do Franklin. uhum, perfeito. E aí, lógico, o meu relacionamento com a Laís é uma aula, né? Porque a Laís, ela é... Nossa, a gente tem um papo muito aberto, ela me... A desconstrução aqui do masculino é com dois martelos, é o meu e o dela. E o dela dói mais do que o meu. Mas por quê? Porque é o outro que é o meu espelho mostrando onde eu estou falhando, onde eu tenho oportunidade. Não sei se ficou claro, Clarice. Clarice, o Então, pessoal está participando, o pessoal está participando bastante, sabe? Tava até quase chegando, o papo tá tão bom, tá quase chegando no finalzinho, Felipe. quanto Qualquer hora, tempo qualquer falta? dia Eu desse eu perdi a passo. noção do tempo, cara. Entrei numa dimensão à parte. Rapaz, eu acho que faltam uns 7 minutos ainda, né? Uau! Foi Mas rápido, né? Hoje foi rápido. eu gosto muito da comunicação não violenta. Eu estou procurando um livro aqui que eu tenho do Marshall que fala sobre o propósito da raiva. E Daniel, ele fala exatamente sobre isso. Como que nós reagimos diz muito sobre aquilo que a gente ainda precisa trabalhar. uhum. Daniel tá falando aqui, Felipe, né? Participou comigo da live na segunda, né? Fez a primeira aqui. Ter um companheiro ou companheira que nos mostra nossas contradições nos possibilita um avanço gigante nas nossas reflexões, né? Tenho essa sorte, né? Eu acho que eu também, né? Eu acho não, eu tenho também, né? Porque também às vezes eu sou muito nojento. Às vezes eu sou muito noiado às vezes com essa coisa toda, correria, trabalho, mudança, né? E tem que ser apontado, né? E a gente está ali, igual o Felipe deu exemplo dele, né? Como eu me sinto em relação, né, às palavras da pessoa, né? Me apontou como machista. Isso dói na gente mesmo. Não é uma coisa fácil. A gente já viu isso no grupo, já fez isso até no grupo nosso lá. Você é machista. Não, eu não sou. Então tem Sim, essa negação no começo, né? E é a coisa que você está falando ali. Tem que acolher esse cara, né? Tem que acolher, porque senão ele vai embora e não volta mais. esse livro aqui, ó, O Surpreendente Propósito da Raiva. Cara, ó a finura do livro, cara. É minúsculo. Você lê numa sentada. Em meia hora você lê. Tem 70 Felipe, páginas, né? não me mostra livro. Não me Aqui tem um mostra. monte. Olha, Olha lá. Pronto. Ativou a minha crença e vou ter que comprar mais um. não, O presente juntador de de amigo livros. secreto, presente de Natal, esse ano é só livro, é só livro. Os livros eu tenho. Agora eu quero mais tempo ainda para ler todos, né, Cláudia aqui? Na Cláudia afirmando ali, né? Às vezes eu sou bem complicadinho também. Mas tá ali apontando. Às vezes boto o dedo na minha ferida, fico de molho, começo a pensar também. O É, mas esse movimento, surpreendente, né, da gente o, estar sur, aberto. o surpreendente propósito da raiva. Ó, vou mostrar aqui porque acho que vai. Ó, tá A aqui, ó. Clarice que é o nome. Ó, esse Dá aqui, um ó. print, Clarice. Isso, dá um print aí, Clarice. Cara, é muito bom. Do Marshall Rosenberg, é o pai da CNV.
Felipe, chegar o nível dele também, né, é um trabalho de formiguinha, né? Aquele nível, né, bem monge, né? Eu já li algumas coisas dele assim, não li tudo, né? Eu tenho também um livro da comunicação violenta, comecei a ler e aquela coisa que você tinha falado ali no começo, pô, mas que coisa difícil, né? É. E tem até o Manuel uma vez falou assim, o Felipe com a CNV, né, haja CNV. Eu acho que foi você que falou para mim, né? Haja CNV e terapia, às vezes, para aguentar, né? Mas é porque é um trabalho de formiguinha mesmo, né? E a gente também está aberto até para a gente enxergar, né, esses sentimentos que a gente tem em relação ao trabalho com esses outros homens, né? Sim. Que não estão ali pensando sobre isso, chega num primeiro momento, né? E vai trazer essas falas assim, né? Que de repente a gente está num outro, não é outro nível, tá no outro lugar de conhecimento e sabe um pouco mais, está acolhendo um cara ali, né? E manda essas falas aversivas, né? Manda a fala ali machista no extremo, né? Da coisa até do estupro e tudo mais. Sim, sim. Ó, o William é outro querido aqui, ó. Clarice, dá pra, William meu, da Chana. só nessa live aqui tem só homens que eu quero bem. O William é um querido, trabalha com biotantra, massagem terapêutica, é um cara que faz praticante de yoga. Nossa, é um monge. E ele fala que ele usa a raiva para ação. E é uma energia muito, muito poderosa, né? A raiva, ela tem essa Uhum. característica. A raiva, quando canalizada para o bem, ela move montanhas. Ela é capaz de mover impérios, transformar sociedades. Então, o ponto é para onde a gente canaliza essa raiva, né? Poxa, Uhum. eu vou canalizar para um semelhante, né? No sentido de agredi-lo, como a gente está falando aqui do preconceito, né? Pelas Sim. identidades de gênero. Não, vamos canalizar para algo que crie, porque a raiva tem essa capacidade de gerar, né? De criação também, né? Então, vamos criar a partir dessa energia, né? Canalizar. Eu gosto quando eu tô com raiva ou quando eu tô muito assim, aquele cansaço, eu gosto de correr. Eu saio correndo 10 quilômetros, 12 Sim. quilômetros e para sentir a raiva se dissipando, né? Aquela energia Uhum. pesada que me joga para baixo, se dissipando pelo meu corpo e eu tenho, nossa, volto calminho, calminho, zen, Sim. totalmente diferente. Então acho que Né? E a gente perceber também, né, essa raiva na questão ali de uma regulação emocional, né? Não é que às vezes as pessoas falam para a gente, mesmo em boas intenções, né? Você não pode sentir raiva, né? exato, Você não pode ficar triste, né? Então, parece, né, que a gente vive uma era de positivismo, né? A gente tem que estar sempre bem. Né? Então a gente é nossa, humano, né? A gente tem as nossas emoções primárias, e como você falou, né, cada um usa uma estratégia diferente. Né? O que perfeito, serve para mim não serve para o Igor e não serve para o Requião. Então, a gente regular a emoção, né, é suportar essa raiva e expressar, não no outro, né? Mas assim, essa emoção passa, né? A gente tem que saber que ela passa. Mas no momento que a gente está sentindo essa emoção, né, a gente faz uma interpretação dessa própria emoção. é isso aí, Nossa, isso aqui nunca vai passar, cara. Parece que eu vou morrer de tanta raiva, né? Mas a raiva passa. É igual ali a ansiedade, passa, né? Só que quando a gente vivencia, né, esse estado emocional, né, parece aquela coisa eterna, né? Parece que o tempo para, parece que vai durar para sempre, né? E a gente regular isso emocionalmente, né? Esperar essa raiva passar, igual você falou, usar ela de forma adequada, né? Num sim, contexto adequado, sei lá, né? Numa luta de boxe, por exemplo, né? Numa arte marcial, né? E se não tiver nesse contexto, esperar passar, né? Não agir de uma forma ali sem pensar sobre isso, porque quando a raiva vem, né, prepara todo o nosso corpo, prepara todo o nosso organismo, né, que a gente parece até um bicho ali, né, um gato quando fica com o pelo oriçado, né, numa posição de ataque, para né, ação, né? e quando a gente, né, isso, a gente fica nessa posição de ataque, né, a gente vai ter essa inclinação a fazer alguma coisa, Então, mas isso né, que e você se está tiver alguém falando, por perto, né, isso que a você está gente, a falando gente vai canalizar em alguém. isso que você está falando é a reação ao sentimento, né? Se Sim, a gente, isso, se a a gente reação ao sentimento. aprende, se a gente aprende a identificá-lo, né? E tem gente que nomeia, né? Tem gente que eu conheço que põe, não, a raiva é a Gertrudes. Então ele põe um nome Uhum, e sim. conversa com a raiva, porque acho que o grande segredo
Um dos grandes segredos para nós homens administrarmos essas nossas reações é a gente poder experimentar essa reação, esse Sim, sentimento e sim, ficar com ele. Por exemplo, luto. sim. Luto é um outro sentimento que a gente quer repulsar, que a gente quer jogar para Uhum, debaixo do tapete, jogar longe. Só que enquanto eu não vivencio, não experimento, não vivo o luto, eu não consigo atravessá-lo, não consigo chegar do sim. outro lado. A raiva da E ele é mesma forma. reforçado mais ainda, né? Exato, ele volta com mais força, te joga mais para baixo. Então a raiva da mesma forma. Se a gente consegue olhar para ela e estar presente com ela e reconhecer, falar, não, olha, eu estou sentindo raiva, preciso de um tempo, preciso perceber por que isso gerou raiva para mim, por que eu estou me Se sentindo sentir assim. essa raiva, né? Tentar identificar quando começou, Exato. Qual foi o né? gatilho? Qual foi o gatilho? Qual foi o E da mesma gatilho, né? forma, né, quando a gente está falando de preconceito contra masculinidades né, não heteronormativas, por que isso causa tanto problema? Né? Se eu tenho Uhum. preconceito, se eu sou homofóbico, poxa, qual é a cura do meu masculino para com o feminino que eu preciso trabalhar? Tenho que levar para o terapeuta, né? Tenho que fazer círculos de sagrado masculino, eu Uhum. preciso me aprofundar na minha questão. Cara, hoje em dia tem tanto acesso, tem tanta leitura, tem tanta Uhum. live, tem tantas Tem tantos homens por ferramentas. aí falando sobre isso, né, na roda de conversa. Pois é, cara, que assim, é quase que eu, você, estamos aqui, o William, cara, eu me sinto instrumento. Cara, vem conhecer isso e eu posso te oferecer alguma coisa. Vem cá, Uhum. né? Vem para o grupo Né? E o RH. outro me oferece algo também, né? E a gente aprende junto, Sim. né? Felipe, eu acho que a gente está chegando no final, acho que faltam uns 2 minutos, né? Eu nem sei mais que hora que a gente entrou, mas acho que foi 9 horas em ponto. A gente já está nas 10 horas. Foi um pouquinho Quiser depois, mandar ficou um umas 9 recado e 5, 9 e final, 6. é, Mas você que então vamos, tá coordena aí, quase no meu. Você... finalzinho. Vamos finalizar, né? De repente, por mim, eu entrava no segundo e terceiro round, né? Mas a gente está cansado com tudo O isso, mundo né? E a o gente mundo deixa está para, muito né, o virtual. louco. E a gente, de repente, faz o outro momento, né? Esse papo foi muito bom, né? A gente aprendeu muito aqui, o pessoal interagiu bastante também, agradecer o pessoal que ficou até o final, que participou, que fez pergunta, né? Que mandou aviãozinho, a Noemi também que bateu no pau. Estava escondidinha, mas estava aqui acompanhando a gente, Legal. né? E a gente trabalha com esses homens aí, aprendendo junto com eles e acreditando, né? No mundo melhor, né? E idealizando, não, né? E validando toda a expressão de masculinidade. É isso aí. Cara, muito bom o papo. É sempre bom conversar sobre esse tema, conversar com amigos, entre amigos, muito legal. Eu fico enormemente agradecido, fico honrado pelo convite. Que bom que a galera interagiu. Espero que. Ó, o Thiago Có entrando aí, legal, muito bom. Acabou de sair de uma live Homem também, paterno Thiagão. entrou agora. Pô, Tiagão, agora ele vai ver a gravação. Mas quero agradecer demais, Franklin, e deixar um beijo aí para você, para sua família. Aproveita esse tempo aqui de festas, descansa a cabeça, todo mundo também. Foi um ano difícil para todo mundo. E 2021 chega aí para apresentar uma nova esperança para a gente e quem sim, sabe mais homens abracem essa ideia de reconstrução de sim, masculinidades e novas consciências, né? sim. Né? E é isso, desejo igualmente. Né? Em 2021 a gente vai estar junto também com projetos nossos, né? Estaremos. Trabalhando sobre tudo isso, e de repente até com mais força, né? Chamando mais homens para tudo isso que a gente está tentando construir, né? E ampliar esse movimento, como disse o Paulo Ribeiro numa live, né? Fazer uma grande onda. Sim, um tsunami do bem. Isso. Então é isso, Felipe. Abração. Você é um homem que eu quero bem. E beijão. Fechou. Você é um homem que eu quero muito bem também, Franklin. Grande abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu.